Você precisa entender textos em inglês, talvez para o seu trabalho ou para a sua faculdade, mas tem muita dificuldade em reading comprehension. Ou talvez você só queira melhorar sua capacidade de compreensão em English, mas você frequentemente não entende o sentido de palavras ou frases que você lê, encontra muito vocabulário difícil e assim vai. Precisa parar a cada minuto de leitura para procurar alguma palavra específica no Google Tradutor? So this video is for you. E é também para qualquer pessoa que deseja utilizar algumas estratégias universais, testadas e verificáveis para você melhorar a sua compreensão de texto, your reading comprehension. Começando pela primeira dica ou estratégia que você pode e deve utilizar na hora de você ler algum texto em inglês para melhorar a sua compreensão textual, que é Learn how to recognize cognates. Existe uma regra universal que você deve seguir quando você estiver lendo em algum idioma que não seja a sua língua materna. Se uma palavra for muito parecida com alguma palavra do português, ou seja, se for uma palavra cognata, é porque ela provavelmente significa uma coisa muito parecida com o que ela significa no nosso idioma. Muitas vezes as pessoas acabam ficando com medo de confiar em cognatos, porque os falsos cognatos, ou seja, aquelas palavras que se parecem em línguas diferentes, mas que têm significados muito diferentes, são um tipo de curiosidade linguística bastante comum. But false cognates are the exception. Na maioria dos casos, termos com grafia parecida possuem significados parecidos também. E você precisa começar a ficar atento a isso nas suas leituras. Let's look at an example. The major problem of humanity is the lack of respect we have for each other. Quantos cognatos entre inglês e português será que existem nessa frase pequena? Se você não é do tipo de pessoa que costuma ficar atento a cognatos, talvez você não se dê conta de que existem 5 só nessa frase aqui. Major, problem, humanity, respect, other. E talvez algumas dessas palavras você nunca tenha visto em inglês, ou tenha visto muito poucas vezes. Mas será que por serem cognatas, você consegue identificar o que elas significam no nosso idioma? Uma outra vantagem de cognatos é que eles permitem que a gente se lembre mais facilmente de palavras novas. Se a gente for capaz de associar esses termos novos com algum outro termo do nosso idioma que a gente já conheça. E existem ainda diversas categorias de cognatos que você pode aprender e aumentar o seu repertório lexical de palavras em inglês de uma maneira muito rápida. Como, por exemplo, o paralelo que existe entre palavras terminadas em ion, em inglês, com palavras terminadas em ão, no português. Transformation, liberation, opinion, action, reaction, inaction, reflection, etc. O paralelo entre bow e veu, incredible, considerable, explainable, irreversible, accessible, flammable e assim por diante. Ou ainda termos muito científicos da química, biologia ou física, por exemplo, que em geral costumam ser importados para o inglês do grego ou do latim e, portanto, também são muito parecidos no nosso idioma. E o inglês e o português, apesar de à primeira vista na superfície parecerem idiomas muito diferentes, na verdade possuem muitas similaridades, principalmente no quesito vocabulário. E isso porque uma grande parte do vocabulário do inglês é composto de palavras importadas de línguas latinas, como o francês ou o próprio latim, que compõem quase 60% do vocabulário do idioma inglês. E para nossa sorte, Portuguese is also a Latin language. Strategy number 2. Get familiarized with skimming. When you read a text, what's your overall goal, method and strategy? Você é daquele tipo de pessoa muito detalhista que sente que precisa entender cada detalhe minucioso de um texto, cada palavrinha, a fim de compreender a ideia geral? E que se você não entender esses mínimos detalhes, a sua compreensão vai ficar muito prejudicada? Bom, a menos que você esteja fazendo uma prova ou um teste, ou que você esteja lendo algum manual muito técnico, provavelmente não é verdade que você precisa entender 100% de um texto. E é aqui que entra a técnica do skimming. Skimming é aquele tipo de leitura que busca compreender a maior quantidade possível de informações de um texto no menor tempo possível e lendo o menos possível daquele texto. É a famosa passada de olho, aquela que você faz rapidinho, a fim de entender os temas centrais de algum discurso. It's also called reading for gist in English, ou seja, a leitura para entender o ponto principal ou central. E a principal ideia que precisa ficar clara quando lemos um texto é que a gente não precisa compreender 100% dele a fim de entender essas ideias centrais ou principais. So, it's okay to skip parts of a text. Se você sentir que você já entendeu a ideia de uma frase ou até mesmo de um parágrafo inteiro, você não precisa se sentir obrigado a terminar aquela frase ou parágrafo. Read vertically and not just horizontally. A nossa leitura geralmente flui na horizontal, porque a gente lê uma palavra seguida da outra, que forma frases e que por sua vez formam parágrafos inteiros, que por sua vez formam um texto. A leitura vertical, então, é aquela na qual você literalmente lê um texto verticalmente, pulando palavras, frases ou até parágrafos inteiros, a fim de entender aquele panorama geral. E ela funciona muito bem em conjunto com a habilidade de entender palavras e frases-chave em um texto, que a gente vai ver já já. Use secondary sources of information. Muitas vezes nós temos recursos extras além do bloco de palavras que contém um texto para entender as suas ideias principais. We usually have a title, sometimes pictures, descriptions, and subtitles or headings.
além de muitas vezes informações adicionais dependendo da fonte do texto. E a quantidade de vezes em que eu vejo alunos simplesmente pulando direto para a leitura sem buscar primeiro compreender esses elementos adicionais não é brincadeira. Muitas vezes a pessoa começa a ler um texto sem nem ler o título. Learn how to identify keywords and sentences. Muitas vezes, para entender uma frase, a gente só precisa entender quais são as palavras principais daquela frase, the keywords. Todo o resto pode ser ignorado. For example, the front of the very old and run-down boat was all damaged, so I almost fell down into the ravaging waves of the ocean. À primeira vista, se você for um estudante médio de inglês, com uma capacidade de interpretação média ou baixa, você pode ficar confuso com uma frase assim e achar que ela é incompreensível. Talvez tenha algumas palavras que você não entende. Mas, analisando um pouco mais, a gente percebe que grande parte dessa frase é supérflua, no sentido de que não é necessário para a gente entender o cerne, ou o núcleo, a ideia central que essa frase está querendo passar para a gente. A frase toda fica: a frente do barco muito velho e precário estava toda danificada, então eu quase caí nas ondas devastadoras do oceano. Mas isso aqui tudo dessa frase pode ser retirado e ainda assim a gente consegue entender a ideia principal, que é, simplesmente, eu quase caí no mar porque o barco estava danificado. Essa capacidade de síntese textual é importantíssimo quando você está lendo qualquer idioma, não só o inglês, porque ela permite a gente ignorar muitas vezes essas partes que são acessórias, ou seja, que não são imprescindíveis, a fim de uma compreensão mais rápida e mais fluida. Number 3. If you need to look up words, try to guess them first. Às vezes, as técnicas apresentadas até aqui não funcionam e tem um trecho de texto que é realmente incompreensível. Não tem cognatos, ou pelo menos eles são muito difíceis de reconhecer, e as ideias centrais da frase, parágrafo ou texto estão contidas em termos que a gente realmente não conhece. So what do? O primeiro reflexo é sempre abrir o Google Tradutor e tascar o termo desconhecido lá, não é mesmo? Bom, o grande problema disso é que, número 1, é um vício que no fim das contas não te ajuda a adquirir vocabulário novo em inglês, sendo apenas uma muleta, e também atrapalha muito a leitura, porque você precisa ficar parando toda hora para pesquisar termos. Então a minha primeira sugestão para a leitura continuar fluida, se não for mesmo possível ignorar aquele termo ou frase, o que é bem raro, tenta adivinhar de alguma forma o que ela significa. Para isso, nós podemos usar algumas dicas contextuais, como por exemplo, a palavra é um adjetivo, substantivo ou um verbo. A gente não sabe exatamente o que ela significa, mas será que ela está qualificando alguém ou algo? Ou será que de repente é uma ação que alguma pessoa está fazendo? Será que a gente consegue adivinhar pelo contexto se aquela palavra é uma coisa positiva ou negativa? Será que ela contém algum sufixo ou prefixo que eu já conheça e que, portanto, pode me auxiliar a entender o significado geral dela? Será que ela pertence a algum grupo ou alguma categoria de palavras que eu posso deduzir, baseada em outras palavras similares que aparecem junto com ela no texto? Tudo isso são alguns exemplos de estratégias que a gente pode utilizar para talvez não bater o martelo com 100% de certeza sobre o que uma palavra significa, mas pelo menos para compreender o bastante para a leitura continuar fluida e relativamente rápida. Você pode até anotar os termos novos que você encontra durante uma leitura para depois que você lê o texto, você ir pesquisar o que significa aquele texto, de preferência em algum dicionário em inglês, criar frases com elas, enfim, principalmente se você estiver em um processo de construção de vocabulário, como eu ando falando em alguns vídeos recentes. Mas enfim, se tem uma coisa que precisa ficar clara aqui nesse vídeo é que eu percebo que a principal coisa que a maioria das pessoas precisam fazer a fim de que a sua leitura em inglês se torne mais rápida e mais fluente é simplesmente relax a little. Eu vejo alunos muitas vezes iniciantes que acabam de ler um texto e eles me falam que eles não entenderam absolutamente nada do que eles leram naquele texto. Mas aí eu começo a fazer perguntas de compreensão e eu vejo que na verdade a pessoa entendeu a maioria das ideias centrais. E ela tem essa impressão de que ela não entendeu nada porque tem muitas palavras no texto que ela não entende. E o nosso cérebro tem uma capacidade de fixar no negativo, ou seja, de um texto de 100 palavras eu não entendi 10, portanto eu acho que eu não entendi nada. O que está muito longe de ser verdade, você entendeu 90% daquele texto. Bom, mas eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas de leitura em inglês. Se você quiser saber um pouco mais sobre esse assunto, eu recomendo que você assista esse vídeo que está aparecendo aqui, porque lá eu entro um pouco mais em alguns erros que as pessoas cometem na hora de ler textos em inglês. E se você está assistindo até aqui, considere deixar o seu like no vídeo e se inscrever no canal para você ficar por dentro das dicas que eu sempre posto regularmente. Mas por hoje é só isso. Bye bye.